No silêncio sombrio da Idade Média, uma faísca acendeu o fogo da transformação. Um homem, uma pena e um pergaminho. O início do colapso de um império de séculos. Prepare-se para descobrir como uma ideia se tornou revolução. Bem-vindo ao Curiosidade Sem Fim. Curta, inscreva-se e compartilhe a história que mudou o mundo. Martinho Lutero. A faísca, o trovão e o voto que incendiou a história. Imagine a Alemanha do final do século XV. As ruas de pequenas cidades como Eisleben e Erfurt cheiravam a cera, pão quente e medo. Medo do inferno, medo dos demônios, medo da condenação eterna. E em meio a esse mundo dominado por crucifixos e penitências, nasceu um homem que ousaria enfrentar o maior poder espiritual da Terra. Seu nome, Martinho Lutero. O monge que transformou o medo em coragem e a fé em revolução. Primeiros anos, o nascimento da inquietação. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro do ano de 1483, na pequena cidade de Eisleben, no coração da Saxônia, dentro do Sacro Império Romano Germânico. Seu pai, Hans Lutero, era um minerador que sonhava com prosperidade. Sua mãe, Margarete, uma mulher de fé austera e coração firme. No dia seguinte ao seu nascimento, 11 de novembro, festa de São Martinho de Tours, o bebê foi batizado e recebeu o nome do santo do dia, um presságio talvez do papel que teria na história da fé. Lutero cresceu em Mansfeld, estudou em Magdeburgo e depois em Eisenach, onde conheceu a disciplina rígida e a religiosidade medieval que marcaria sua juventude. Seu pai desejava vê-lo tornar-se advogado, símbolo de ascensão social. E assim, em 1501, o jovem Martinho ingressou na Universidade de Erfurt, considerada a mais prestigiada da Alemanha. Ali, mergulhou nos clássicos gregos e latinos, estudando lógica, retórica e filosofia. Mas algo o inquietava. Enquanto os colegas sonhavam com cargos e glória, Lutero perguntava-se: como posso ter certeza de que Deus me perdoou? Essa pergunta o acompanharia por toda a vida. O trovão e o voto. No verão de 1505, uma tempestade mudou o curso da história. Enquanto retornava a cavalo de uma visita à família, Lutero foi surpreendido por um raio que caiu tão perto que o lançou ao chão. Aterrorizado, ele gritou: Santa Ana, salva-me, farei-me monge. E ele cumpriu a promessa. Poucos dias depois, abandonou a carreira jurídica e entrou no mosteiro dos agostinianos de Erfurt. Ali, entregou-se à disciplina severa da vida monástica, jejuns, orações, confissões intermináveis e noites sem sono. Mas quanto mais tentava alcançar a paz, mais distante ela parecia. O jovem monge confessava-se por horas, atormentado pela culpa e pelo medo de não ser digno do amor de Deus. Foi nesse desespero que seu mentor espiritual, Johann Staupitz, o aconselhou: olhe para Cristo, não para si mesmo. Aquelas palavras seriam a semente da reforma, o descobrimento da graça. Em 1507, Lutero foi enviado para ensinar teologia na Universidade de Wittenberg, onde estudou as Escrituras com intensidade. Entre as paredes do mosteiro e as páginas da Bíblia Latina, encontrou algo que mudaria tudo. Ao ler a carta aos Romanos, especialmente o versículo "O justo viverá pela fé", Lutero teve uma revelação interior. Ele compreendeu que a salvação não dependia de obras ou penitências, mas da fé na graça de Deus. Esse momento, que os historiadores chamam de sua torre espiritual, libertou-o do medo. E quando o homem se liberta do medo, nasce o reformador. O estopim. As 95 teses. Em 31 de outubro do ano de 1517, Lutero deu um passo que mudaria o mundo. Afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Era costume entre os teólogos publicar temas para debate acadêmico, mas suas teses atacavam o coração da doutrina romana, a venda de indulgências. O Papa Leão X, em Roma,
usava as indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro. Pregadores como Johann Tetzel prometiam ao povo que, ao colocar moedas no cofre, libertariam almas do purgatório. Lutero considerou isso uma blasfêmia e escreveu: "Quando uma moeda soa no cofre, uma alma voa, mas não para o céu." As teses se espalharam rapidamente graças à imprensa de Gutenberg. Em poucas semanas, a Alemanha fervia. O monge tímido tornava-se símbolo de resistência, julgamento e rebeldia. A Igreja reagiu. Em 1520, o Papa emitiu a bula Exsurge Domine, condenando suas ideias e ordenando queimar seus livros. Lutero respondeu queimando a bula em praça pública. O gesto ecoou como um trovão. O desafio ao Papa era aberto. Convocado diante do imperador Carlos V na Dieta de Worms, em 1521, Lutero foi pressionado a renunciar, mas sua resposta tornou-se uma das frases mais poderosas da história. "A menos que me convençam pelas Escrituras e pela razão, não posso e não quero retratar-me. Aqui estou. Não posso agir de outra forma. Que Deus me ajude. Amém." Ele foi declarado herege e fora da lei, mas graças à proteção do príncipe Frederico da Saxônia, foi levado secretamente ao castelo de Wartburg, onde viveu disfarçado sob o nome de Junker Jörg, o Cavaleiro Jorge. A obra, a Bíblia em alemão. No isolamento de Wartburg, Lutero iniciou uma das maiores revoluções culturais da história, a tradução da Bíblia para o alemão. Começou pelo Novo Testamento, concluído em 1522, tornando a palavra de Deus acessível ao povo comum. Até então, apenas clérigos e estudiosos liam a Bíblia em latim. Lutero devolveu a escritura ao povo e, sem perceber, unificou o idioma alemão. Sua tradução foi escrita em um alemão claro, compreensível até para camponeses, e moldou o idioma que conhecemos hoje. Entre 1525 e 1534, completou a tradução do Antigo Testamento. Também escreveu sermões, catecismos e hinos, incluindo o famoso "Castelo Forte é o Nosso Deus", que se tornaria o hino da Reforma. A vida pessoal. Em 1525, Lutero casou-se com Catarina von Bora, uma ex-freira cisterciense. O casamento, escandaloso para os padrões da época, simbolizava uma nova visão da fé e da vida. Eles tiveram 6 filhos e transformaram o antigo mosteiro de Wittenberg em uma casa cheia de música, livros e estudantes. Lutero continuou lecionando, pregando e escrevendo, mas também enfrentou crises internas e disputas entre reformadores. Alguns o consideravam moderado, outros radical demais. Ainda assim, sua voz continuou firme. A consciência do homem deve estar cativa da palavra de Deus. Morte e legado. Nos últimos anos, Lutero sofreu com problemas cardíacos e renais. Mesmo debilitado, viajou a Eisleben, sua cidade natal, para mediar um conflito entre senhores locais. Ali, na madrugada de 18 de fevereiro do ano de 1546, cercado de amigos e de sua esposa, pronunciou suas últimas palavras escritas. "Nós somos mendigos. Isto é verdade." Ele morreu aos 62 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na própria igreja do castelo de Wittenberg, o mesmo lugar onde décadas antes havia iniciado a reforma. O tipo de morte Lutero morreu de causas naturais, exausto, mas em paz. Morreu como homem e pastor, e não como mártir de fogo. Mas sua morte não encerrou sua obra, apenas consolidou seu nome como fundador da reforma alemã. O legado espiritual Martinho Lutero não pretendia dividir a igreja, queria apenas purificá-la. Mas sua coragem deu início à maior transformação religiosa da era moderna. Ele ensinou que a fé é um ato de confiança no amor de Deus, não um contrato de méritos humanos. E ao colocar a Bíblia nas mãos do povo, abriu as portas da consciência moderna, inspirando liberdade de pensamento, educação universal e responsabilidade individual. Por isso, quando lembramos de Lutero, não vemos apenas o monge rebelde que enfrentou o Papa.
Vemos o homem que ousou crer que uma ideia, a graça, podia mudar o mundo. Lutero morreu em sua cama, mas suas palavras continuam vivas. O trovão que o assustou na juventude ecoou por séculos, e até hoje, cada vez que alguém busca a verdade por conta própria, a voz do monge de Wittenberg ressoa. A fé é o alicerce da liberdade, e a liberdade é o eco da fé.